E esse áudio vazou, retornando aqui, o mundo caiu em cima do Arthur Duval, mamãe. Falei merecidamente, merecidamente, se desfiliou do Podemos, a namorada dele terminou o relacionamento, aparentemente eles eram noivos, e todas as outras sanções morais que ele poderia sofrer. Agora a gente quer saber, e as sanções legais? O próprio Renan Santos, o próprio MBL, estão acreditando numa cassação do mandato do Arthur Duval, mamãe falei. Eu queria primeiro que você falasse para a gente, Tássio, se possível, como funciona a cassação, né? Se você tem algum exemplo aí disso aí para dar para a gente, porque acho que a maioria das pessoas não entende direito como isso funciona. Eu até entendo, de maneira geral. Eu já vi a Flor de Lis sendo caçada, por exemplo. Correto? Mas acredito que o caso do Arthur Duval seja muito diferente. Cara, é diferente. Eu não sei como é que foi por completo lá da Flor de Lis, mas assim, os deputados, eles... Eu vou falar uma coisa bem simples, assim. Primeiro que quem constrói a lei é o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo, ele fez um conjunto de leis, inclusive partindo da Constituição, porque a nossa Constituição foi feita por um Congresso Nacional, não foi feita por uma Assembleia Constituinte que teve participação do povo, então foram políticos eleitos, somente políticos eleitos que construíram a nossa Constituição. Então, desde a Constituição, as constituições estaduais e todo o conjunto de legislação, ela tende a proteger de uma certa forma os mandados e os deputados e os vereadores, tá? E o que acontece? Dentro da nossa Constituição, dentro das nossas leis, existem dispositivos que regulam e dizem, olha, você pode ir só até esse ponto, né? A Constituição é uma grande carta que limita os poderes do Estado. Então ela fala, ó, você pode ir até esse ponto como deputado, você pode ir até esse ponto como presidente, até esse ponto como juiz, a partir desse ponto você estaria cometendo uma irregularidade, uma ilegalidade, e você pode perder o seu cargo. E daí você tem as legislações específicas. Para presidente, para prefeito, para ministro, de Estado, para governador e tal, você tem uma lei com muitos crimes possíveis, com várias situações e com várias situações que são bastante abertas, subjetivas. Por exemplo, para presidente, a quebra de decoro é um crime. Só que ela não fala o que é quebra de decoro. Então, quando fala quebrar o decoro, você pode sofrer o processo de impeachment, ela deixa bem subjetivo e bem aberto. Quando nós falamos de deputados, senadores, aí não, nós temos os códigos de ética e os regimentos internos dessas câmaras, que elas falam que o deputado ele pode ser cassado, ou seja, é feita uma votação dentro da própria casa, no caso dentro da Câmara, no caso do Arthur Duval dentro da própria Assembleia, em que o deputado pode, se tiver uma votação que seja a maioria, perder o seu mandato. Só que esses tipos que prevêem essas possibilidades são muito poucos e eles são um tanto quanto específicos com relação a não ter outro tipo de cargo, não despender dinheiro e não ser condenado criminalmente. Que é, por exemplo, o caso da Flor de Lis. A Flor de Lis, acho que ela foi condenada criminalmente, então ela preencheria um desses requisitos. E daí você tem algumas infrações menores, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso da Isa Pena, eu não lembro qual que é o nome do deputado estadual lá, que chegou por trás e cometeu uma famosa coxada, ou encoxada, não sei. Se foi mais ou menos essa situação, se foi um negócio de apalpar os seios. Foi alguma coisa nesse sentido, assim. Isso, dentro da legislação lá do regimento interno e tal da Câmara, até poderia ser considerado uma... Deixa eu até ver o termo certo aqui que eles usam. Bom, eu vou ter que abrir no Google, até eu abrir vai demorar. Mas assim, se moralmente alguém, você pode sofrer uma advertência ou uma suspensão. E se você fizer isso de uma maneira muito grave, você pode ter o mandato suspenso lá por tanto tempo, que foi o que aconteceu com aquele deputado, tá? É o Fernando Cury. Fernando Cury, exatamente, esse deputado. E ele chegou a ser suspenso, mas não foi cassado. E a situação do Mamãe Falei... Levou 180 dias de gancho. Exatamente. A situação do Mamãe Falei, do Arthur Duval, ela
eles estão enquadrando ela como quebra de decoro, mas se você lê os artigos de quebra de decoro, você não vai encontrar nada que autorize ou que se possa interpretar, porque ali não fala quebra de decoro da perda, não. Fala assim, no artigo fala, o deputado que for enquadrado no artigo tal pode perder o mandato. Aí o artigo tal fala, é considerado quebra de decoro. Aí você tem lá as seguintes opções, sabe? É bem pouquinho. Tipo, ser proprietário de empresa que tenha função remunerada, patrocinar causa que seja pessoas da sua própria empresa que sejam interessadas, ocupar cargo ou função dentro da administração pública, deixar de comparecer à sessão legislativa, ter tantas faltas. Então, são situações que você não encontra uma brecha legal, eu estou dizendo uma brecha legal, para enquadrar ele como quebra de decoro, por algumas razões. Primeiro, porque ele não foi como deputado, ele foi com verba própria, assim, não tem provas de que ele usou dinheiro público, foi com o salário dele. Segundo, que ele foi como particular. É claro que ele estava capitalizando, ele é um político, mas ele não foi como um agente parlamentar, ele não foi como deputado estadual, não teve verba, não teve diário, não teve nada para essa viagem e para os áudios que ele soltou. E também, querendo ou não, por mais que os áudios tenham vindo a público, eles ocorreram dentro de uma esfera privada, que é um grupo, tá? Não que isso vá fazer muita diferença, porque no caso dele não tem essa diferenciação para deputado. Só que se o Arthur Duval fosse, por exemplo, um servidor público estadual, ele poderia ser mandado embora por esses áudios, porque o servidor público tem um dispositivo no Estatuto dos Servidores, e você deve conhecer também, deve ter isso também aí no estado de Santa Catarina, tem no estado do Paraná, tem em São Paulo, que se o servidor público age de maneira indigna com o cargo, seja na vida pública ou privada, ele pode ser punido com a exoneração. Então, para você ver, eles querem fazer uma reforma administrativa, mas se ele fosse servidor público, ele poderia ser plenamente mandado embora. Como deputado, eu estou falando aqui, só abrir um parênteses para que as pessoas entendam. Eu estou trazendo aqui uma análise legal, não é o que eu desejo. Eu gostaria que realmente... Não é que eu gostaria que existisse na lei uma previsão para que autorizasse essa perda de mandato dele. Como jurista, não jurista, não sou, porque as pessoas falam jurista que é foda no direito. Como uma pessoa que opera o direito, o meu entendimento é de que você não tem essa brecha hoje para você mandar ele embora, para você cassar o mandato dele. Só que tem um detalhe, as câmaras, nessas decisões de mérito dela, elas são soberanas. Então, pode ser que eles entendam, e se eles entenderem dessa forma, você não tem como recorrer dessa decisão, porque é uma decisão de mérito da Câmara. E eu não conheço daí os precedentes de outras situações, fora essa do Fernando Cury e da Isa Pena. Então, assim, juridicamente falando, eu não vejo brecha legal. Agora, do ponto de vista também do direito, e é isso que eu acho que é interessante falar, eu estava conversando até com o André e com o Bruno antes aqui da nossa live, quando você não tem uma previsão legal para você punir aquela pessoa, e você, por sua sede de ódio, de raiva, você acaba punindo, ou seja, você ultrapassa os limites da lei e aplica uma pena, você abre um precedente perigoso. Porque a lei, ela existe exatamente para criar certos limites. Não interessa se eu gosto daquela pessoa ou não. A partir do momento que você começa a ultrapassar esses limites e desconsiderar o que está escrito na letra da lei e aplicar de acordo com uma vontade que pode ser uma vontade muito volátil e muito ligada às vezes a um desejo de maioria, aquela questão do povo gritar e do linchamento e tal, você pode cometer excessos e você pode cometer até injustiças. E eu falo isso porque, eventualmente, você pode ter uma formação de uma Câmara, de uma Assembleia, que tenha, por exemplo, uma maioria fascista, uma maioria que seja de cunho, sabe, reaça mesmo. E aí você já criou um pretexto para que essas pessoas, às vezes, acabem expulsando, cassando o mandato de pessoas, por exemplo, um deputado que defenda, por exemplo, um movimento social como o Movimento Sem Terra, e, de repente, o Movimento Sem Terra faz alguma coisa que não tem nada a ver com o cara defende terrorismo, defende qualquer... Sabe, você abre brecha, por mais que não seja até proporcional fazer essa comparação, mas você abre brecha para que as pessoas usem desse mesmo instrumento e caçem deputados, por exemplo, da esquerda. Tá?
Então, eu gostaria de fazer esse parênteses que eu acho muito perigoso. Então, não é um exemplo exatamente dentro dessa seara, eu acredito, mas serve para a gente observar o que aconteceu com o ex-governador do Rio de Janeiro e com o atual governador de Santa Catarina também. A celeridade com que bolsonaristas agiram, núcleos bolsonaristas agiram por estar em maioria, para botar para andar processos de cassação contra esses governantes aí, foi um negócio surreal. Pouco se falou disso por causa da temperatura da pandemia, mas foram procedimentos que aconteceram. A gente sabe como é que é o lawfare no Brasil. Já conseguiram prender até presidente da República em anos de eleição, ex-presidente da República em anos de eleição. Então, sim, a Lava Jato é um exemplo bem dentro do poder judiciário disso, dessa caça às bruxas que excede o campo do direito. Eu sou do mesmo pensamento do Tássio. Eu quero que seja cassado. Porra, se vier uma decisão ao arrepio da lei, como você disse, eles são soberanos nas decisões dele. Vem uma decisão deles ao arrepio da lei. O Mamãe Falei é cassado, eu vou fazer um churrasco. Mas beberei carne, beberei cerveja e comerei carne preocupado com o futuro. Porque é isso. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Compreendem? E às vezes tem até um efeito oposto. Por exemplo, eu acredito que o fato da Dilma ter sido empichada atrapalhou como é que eu posso dizer? Atrapalhou o clima para o impeachment do Bolsonaro. Porque você empichar dois presidentes eleitos em seguida, isso traz uma instabilidade democrática para o país sem precedentes. O mundo ia olhar para o Brasil como uma república que está aí, que não consegue manter o presidente no poder. Porque coloca ali, a Câmara vai lá e tira. Exatamente. Eu tenho essa visão. Não, e me lembra até, não sei, tem várias versões desse poema, algumas é atribuída ao Brecht, outras é atribuída a um outro cara lá, aquele que fala, primeiro vieram e buscaram os operários, aí, como eu não era operário, não me importei e tal, e vai indo, vai indo, vai indo. Então, a gente pode, de repente, comemorar num primeiro momento, mas a gente está abrindo um precedente muito perigoso. E eu falo isso porque, do campo de vista do direito, o direito serve, muitas vezes, a lei serve para limitar liberdades. Sempre para limitar liberdades. E as constituições, elas servem, elas limitam não só as nossas, mas especialmente as dos governantes, a do poder constituído. E às vezes tem coisas que eu comemoro muito como cidadão, mas me preocupa como uma pessoa que lida com o direito, porque isso abre precedentes para que coisas ruins sejam feitas. E eu vou até trazer um exemplo para você. A criminalização da homofobia, para mim, é sensacional. Tem que ser crime. Os caras têm que apodrecer na cadeia quem comete o crime de homofobia e tal. Só que não existe um crime de homofobia criado pelo Congresso Nacional no Brasil. Nós temos o crime de racismo, que também tem a questão da discriminação regional, que enquadraria na xenofobia. E o STF, vendo que não tinha lei, ela resolveu criar ou entender com uma analogia que a homofobia também seria crime. Eu acho que tem que ser crime. Só que não é papel do STF fazer uma analogia e criar a figura de um crime. E por que eu digo isso? Porque se, por exemplo, o Bolsonaro se reelege e depois o filho dele, não sei, tudo dentro da lei, e ele vai formando um STF com uma maioria de ministros terrivelmente evangélicos, a mesma legislação que fala dos crimes de racismo, que se usou analogicamente para criar o crime da homofobia, também criminaliza a apologia ao regime lá da Alemanha do século passado, sabe? Dos anos 30, dos anos 40. E se nessa lei criminaliza os símbolos e a apologia, algum ministro da STF pode falar, poxa, tem que criminalizar também, por analogia, o comunismo. E aí você pode criminalizar o socialismo, o anarquismo, daqui a pouco a social-democracia, e assim vai indo. Por quê?
por que isso é perigoso? Porque o STF, ele não tem o papel de criar leis, de criar crime. Quem cria a figura de um crime é o Congresso Nacional, que seja passa por um ou por outra composição, às vezes mais de um jeito, mais de outro, mais reaça, como temos agora, mas querendo ou não, ele é plural. Você tem pessoas de vários espectros políticos lá que estão discutindo e vão criar essa lei. Então, a lei, ela, quando a lei é criada, ela tem um caráter de refletir de uma maneira mais adequada os anseios de uma população. E não o STF, que é formado por 11 ministros que são indicados pelo presidente. E se o presidente consegue ali se perpetuar no cargo por mais tempo, ele vai compor um STF que vai pensar como ele e vai trazer toda a ideologia dele. Então isso é muito perigoso. Então eu trouxe isso como exemplo só para entender que às vezes nós queremos muito punir ou queremos muito que alguém se ferre, mas a gente tem que tomar cuidado com essa análise. E é por isso que os juízes precisam ser imparciais. Eles não podem ter envolvimento com os casos para julgar. Porque quando se tem envolvimento, você faz igual o Moro fez com o Lula. Você acaba sendo parcial, entendeu? Se você não tem envolvimento, você consegue julgar de uma maneira mais neutra.